Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS. E sabe aquele script SQL que você executou, seja insert, update, delete, e você precisa rastrear tudo que foi alterado, já que às vezes você faz uma inserção em uma tabela e aí tem vários triggers que são executados para poder fazer inserção em outras, alteração em outras e assim por diante. Quais são todas as tabelas que foram rastreadas, aquele log de alterações que você tem na base do DBExpert que não aparece na aplicação? Como que a gente faz para poder saber isso? É isso que a gente vai ver hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, aqui no meu banco de dados eu tenho a tabela agenda, certo? A tabela agenda, eu criei um trigger nela que é específico para quê? Para ao dar uma inserção nessa tabela, eu tenho aqui um trigger que no after insert vai executar o quê? Uma inserção na tabela auditoria, certo? Então a gente tem uma inserção aqui de data, hora, usuário, o evento sem insert, update, delete, nesse caso vai ser uma inserção, a tabela que está tendo a alteração, no caso a tabela agenda mesmo, tem aqui qual é o campo que eu quero rastrear, o ID, falando que vai de nulo para o novo ID que está sendo inserido, certo? Então vai ser uma inserção em duas tabelas, eu vou comandar uma só através da tabela agenda e a inserção na tabela auditoria vai acontecer automaticamente. Então, veja bem, se eu vier aqui na tabela agenda, eu vou aproveitar e pegar um registro que já existe aqui, certo? Então eu vou vir aqui em data, vou copiar esse cara aqui, ó, copy selected record as insert, certo? Para que eu possa fazer um insert de uma massa de dados específica aqui, certo? E aí vou pegar aqui, ó, na parte do values e vou jogar ele para baixo, certo? Então a gente tem uma inserção aqui, ó, vou só mudar o ID para não ter repetição, certo? O ID 3 não existe lá, e aí vou dar um F11 aqui também para poder aumentar a área de gravação. Beleza. Então, veja bem, se eu rodo esse insert aqui, ó, F9 só, normalmente ele tem aqui, ó, um registro foi inserido na tabela agenda, um registro foi inserido na tabela auditoria. Isso daqui só aparece, no caso do DBExpert, na versão paga. Na versão gratuita não aparece e também na aplicação, quando você está desenvolvendo, não aparece todas as alterações. E se você quiser ver quais são todas as tabelas que foram afetadas por esse SQL que eu fiz aqui, por esse script que eu fiz, o que eu preciso fazer? Eu preciso rastrear, certo? Então vou cancelar e vou te mostrar como é que a gente rastreia nesse momento, certo? Primeiro, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Um script na tabela de monitoramento monTransaction, certo? Então vamos lá, select from monCifrão transactions, e aqui a gente vai monitorar quais são as transações em aberto no momento, certo? Se eu der um F9 aqui, o que vai acontecer? Ele pega toda a transação que está em aberto e mostra para mim. Nesse caso, mostra aqui eu acabei de criar e mostra alguma outra aqui que pode ser que nem seja minha, pode ser que seja transação feita pelo próprio Firebird para poder fazer monitoramento, qualquer coisa assim. Certo? Então a gente tem aqui, ó, duas transações em aberto, vou cancelar essa minha aqui e aí a gente precisa fazer o que, ó? Dentro de cada transação, a gente tem a informação monCifrão stat ID, certo? Esse stat ID vem de estatística, certo? É o ID das estatísticas, então ele não gera um grupo de dados dentro da transação. Ele gera tabelas específicas que estão penduradas na transação que vão te dizer quais são as estatísticas específicas, certo? Então aqui, ó, essa coluna a gente vai recortar ela daqui e a gente vai fazer uma junção em uma outra tabela de monitoramento que é a monTableStats, para a gente poder ver quais foram as tabelas que estão vinculadas a essa estatística, esse ID de estatística, certo? Então fazer assim, ó, join monCifrão TableStats, certo? E aí aqui eu vou colocar o nome de TS ou um TS ponto. Aí a gente tem aqui, ó, StartID, que faz a junção com quem? Com t.monStartID, que foi o que a gente acabou de observar ali em cima. Beleza. Aqui eu consigo quais são as tabelas alteradas. Veja bem, vou fazer assim, ó, ts.mon, aí tem aqui, ó, table name. Então a gente tem aqui o table name. Além dessa coluna aqui, a gente tem uma outra também, ó, que vai importar pra gente, ó, TS, e aí coloca aqui, ó, esse record stat ID, certo? Então, aqui a gente tem na TS, né, na table stats, a gente tem as estatísticas de quais as tabelas foram alteradas, e dentro dessa tabela a gente também tem o ID da estatística de registro a registro, certo? De alteração de registros, certo? Então aqui, ó, a gente precisa fazer uma outra junção usando esse campo aqui, vou recortar ele daqui, vou fazer uma outra junção aqui, ó, join monCifrão record stats, e aí vou chamar de rs, ou rs ponto, aí tem aqui o start id igual Ctrl V, que daí é o record start id, certo? Então a gente fez uma junção aqui nessas duas tabelas, são tabelas de sistema, certo? São tabelas que existem no Firebird, pode ser que em outro banco de dados
trabalhe de outra forma, totalmente diferente. Então essa dica aqui fica para Firebird mesmo, beleza? E aí agora eu quero pegar o quê? Algumas informações lá da Record Stats. Quais são as informações? A gente tem aqui, ó, Record, Sec Reads, IDX Reads, mas isso não interessa aqui no momento pra gente, porque isso aqui é relacionado a Select, certo? Aqui a gente tem Inserts, Updates e Deletes. É isso que a gente precisa. Ctrl Enter aqui para ele colocar um embaixo do outro, já separando por vírgula, inclusive. E aí a gente tem aqui, ó, Table Name, qual é a tabela, se foi inserido, quantos foram inseridos, certo? Se foi feito update, quantas atualizações houveram, ou se foi feito delete, quantos deletes houveram, certo? Então aqui a gente consegue todas as informações que a gente precisa, faltando só uma única coisa, identificar referente a qual execução a gente precisa. Então veja bem, aqui a gente fez o select na Mon Transactions de propósito. Por quê? Porque toda inserção, update, delete, até select faz uso de transações. Então é aberta uma transação, gerando um código de transação e em cima dessa transação, dentro desse escopo de transação, é rodado o script que você executou. Ou os scripts. Então você não tem que rodar um script por transação. Você pode rodar vários scripts dentro de uma única transação, certo? Então vamos lá. Sabendo que esse cara aqui vai abrir uma transação, a gente tem uma variável de ambiente no Firebird que se chama Current Transaction, certo? Então ele pega o ID da transação corrente. Na hora que você dá um F9 lá e executa, ele verifica qual é o código dessa transação e retorna para você, beleza? E aí a gente vai fazer assim, ó, where T, que é o apelido da Mon Transactions, ponto, transaction ID igual a current underline transaction, certo? Então aqui a gente pega o ID da transação que está aberta no momento. Beleza, aqui ó, a gente tem os comandos de abertura e fechamento de transação, commit, rollback, certo? Para confirmar ou cancelar. Beleza, não tem nada em aberto agora, tanto que o botão aqui está desabilitado. No momento que eu dou um insert, olha só, F9, ele já vai abrir uma transação para mim, me dá a opção de cancelar ou comitar a transação, e aqui eu tenho quais são as estatísticas. Então, um registro foi inserido na tabela agenda, que foi eu que comandei o insert, e um registro na tabela auditoria, que foi executado através daquele trigger da tabela agenda. Beleza, como que eu pego essa informação aqui, ó? Esse cara é que eu quero pegar. E aí o nosso select aqui está pronto. Eu vou dar um ESC só para você ver. E aí, sem cancelar a transação, ou seja, esse select vai ser executado dentro da mesma transação, não adianta abrir outro componente de transação ou outro componente query. Se você estiver executando fora da transação, com uma outra transação, não vai dar certo. Ou pelo menos, na hora que você executa o insert, você tem que pegar o código da transação para você poder filtrar por aqui, certo? Para poder pegar a transação referente a esse cara. Quer ver uma dica aqui, ó? Ah, eu vou executar uma transação separada, eu consigo enxergar as estatísticas da outra transação? Até consegue, ó. Então você pode ou utilizar a Current Transaction para rodar dentro da mesma transação, ou em outra transação você faz isso aqui, ó. Vou adicionar aqui no meu insert, o final dele, colocar assim, ó, returning, aí coloco current underline transaction, certo? Então aqui, ó, na hora que ele rodar o insert, ele vai retornar para mim qual é o código da transação que ele usou. Fica até mais seguro. Vou dar F9 aqui, ó, e a gente tem aqui que ele vai fazer aquelas estatísticas, ele me retorna aqui qual foi o código da transação que você conseguiu. Dependendo do componente que você utiliza, você consegue pegar essa informação aqui, ó, já que ele vai retornar como se fosse um select, vamos dizer assim, certo? Então, consegue pegar através desse cara aqui, ó, nome de coluna, beleza? Então tá. Então, antes de cancelar essa transação, eu só vou dar um ESC aqui para ele poder fechar essa tela. E aí vou colocar aqui, ó, Ctrl V, que é esse código de transação que ele retornou. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, F9 aqui, e aí eu vou fazer um select na tabela de monitoramento. E eu pego aqui, ó, tabela de auditoria, teve um insert, 0 update, 0 delete. Tabela agenda, teve um insert, 0 update, 0 delete. Então aqui a gente consegue ter exatamente todas as alterações que foram feitas dentro dessa transação. Não quer dizer que foi só a respeito desse insert. Então se eu der um outro insert aqui, vários inserts, ele vai acumulando tudo dentro da mesma transação e aí você consegue pegar no final das contas todas as alterações que aconteceram, beleza? Então, saber qual é a informação que está sendo retornada é uma coisa, saber o tempo que gasta, tudo que está sendo lido para poder saber se esse script aqui está sendo performático ou não, é outra história. E na semana que vem eu vou fazer um evento que se chama TurboSQL, que é totalmente online, gratuito, exclusivo a respeito de performance. Eu vou pegar um script e vou começar a desmontar, encontrar problemas de performance nele e vou mostrar técnicas de melhoria de performance somente mudando o jeito que a gente escreve o nosso SQL, beleza? Tá interessado? Só clicar no link aqui embaixo da descrição para você poder se cadastrar e receber na semana que vem, a partir de segunda-feira, as aulas que eu vou fazer sobre esse tema, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal e eu te espero logo no evento, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy.